1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 10. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque, a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso, porque, no que se refere a nós, as pessoas destes lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, eu sou grato, Pai, pela oportunidade de poder pregar a Tua palavra mais uma vez. Abençoa a Tua igreja que aqui está, Pai. Que juntos nós possamos, Deus, crescer em graça e em conhecimento, Deus. Abençoa-nos, Pai, para que essa palavra, Pai, venha do Teu trono, Senhor. Que Teu Espírito Santo, Pai, nos auxilie nesse momento. Nos edifica, meu Deus. Que juntos, Pai, nós possamos seguir esse modelo dos irmãos de Tessalônia, Deus. Abençoa, Pai, a igreja. Abençoa, Pai, a minha vida que vou ministrar agora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu amo muito esse texto, irmãos. Volta e meia eu gosto de introduzir ele nas mensagens que prego. Mas hoje o Senhor me chamou a atenção para ele, para que eu explicasse melhor o contexto que aqui existe. E que juntos nós possamos ser verdadeiramente imitadores de Cristo. E possamos crescer na sua graça e no seu conhecimento. Essa epístola aqui, essa carta, ela foi uma das primeiras a serem escritas no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele, na sua segunda viagem missionária, ele passou por Tessalônia. Se você puder, abra sua Bíblia aí no livro de Atos, no capítulo 17. Tessalônia, ela ficava na região da Macedônia, o que hoje nós conhecemos como a Grécia. E era uma cidade estratégica, era uma cidade próspera, era uma cidade cosmopolita de muitos, do Império Romano, tinha culturas diferentes. A ideia de que o apóstolo Paulo, quando chegou lá, era passar um bom tempo evangelizando, ensinando aqueles irmãos, convertendo muitos para Cristo. Mas nem tudo saiu como ele gostaria. Aqui em Atos, no capítulo 17, a partir do versículo 2, você vai ver que Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. A referência aqui que Lucas nos traz é que Paulo, por apenas 3 sábados, pôde estar com aqueles irmãos. Como era costume aqui, a perseguição se levantou contra o ministério do apóstolo Paulo. E os irmãos deram um escape para ele. Um pouquinho na frente aqui, você vai ver no versículo 10, que logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Porque se eles ficassem lá, provavelmente eles seriam presos, martirizados
pelo nome de Cristo. A grande questão, irmãos, é que o apóstolo Paulo não teve tempo com essa igreja. Não teve tempo. Muitos se converteram, muitos entenderam a mensagem cristã que Paulo apresentava, de conversão, de mudança. Mas 3 semanas não é um tempo hábil para se discipular ninguém. Então, Paulo envia os seus discípulos para lá para ver como aqueles irmãos estão vivendo. E junto com isso, ele recebe as notícias do avivamento que Tessalônica está vivendo. Junta-se a isso, ele, quando sai da região da Macedônia, ele desce para a região da Acaia, como você viu aqui no texto, que é onde ficava a igreja de Corinto ali, mais um pouquinho para o sul. Quando Paulo começa a evangelizar aquelas pessoas, preste atenção aqui, vocês se tornaram modelo. Os irmãos olham para o apóstolo Paulo e dizem assim, olha, nós sabemos o que aconteceu lá. Nós vemos o testemunho daqueles irmãos. Não é necessário que nos diga nada, porque o testemunho deles já está nos evangelizando. Mas Paulo passou apenas 3 semanas naquele meio para formar Cristo de uma forma tão profunda naqueles irmãos, de uma forma tão viva, tão que as pessoas podem ver, né? No nosso meio, muitas vezes, nós vemos irmãos e irmãs que estão há anos na igreja, mas é notório que Cristo ainda não foi formado naquela pessoa, porque os seus frutos não são abundantes, não são bons. Mas nesta situação aqui, em um curto espaço de tempo, em um curto momento, apenas algumas oportunidades de ir em uma sinagoga e apresentar Cristo para eles, eles se converteram. Eles mudaram a forma de agir, eles mudaram a forma de pensar. Paulo relata aqui a partir do versículo 6 e diz, em um relato muito bonito, fala, olha, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra que vem com a alegria do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. A ideia, irmãos, que Paulo está dizendo para eles era, olha, mesmo com pouco tempo que eu tive com vocês, mesmo com pouco ensino que vocês receberam de minha parte, mesmo com a falta de estrutura que vocês têm, mesmo com as perseguições que vocês passam, porque lembre-se, eles viviam em um tempo onde o helenismo, a cultura grego, o Império Romano dominava, então tinham falsos deuses, falsas culturas. A conversão deles acarretava em perseguições, acarretava em dúvidas, as famílias se afastavam. Paulo está olhando para eles e está dizendo, mesmo com tudo isso, vocês se tornaram imitadores. Imitadores de Cristo, imitadores do que eu sirvo. Mas a questão, irmãos, é como esses irmãos alcançaram isso em tão pouco tempo. E a grande questão que eu queria levantar para vocês, qual é a igreja que nós queremos ser? Que tipo de cristianismo nós queremos levar para as nossas vidas? Qual tipo de evangelho nós queremos apresentar às regiões que estão aí fora, aos povos que nos ouvem, às futuras gerações que estão vindo? Que tipo de evangelho nós queremos que as pessoas vejam em nossas vidas? Que tipo de cristianismo você deseja que quem você trabalha, o seu familiar, o seu irmão na fé, veja em você? Porque o relato é tão forte que Paulo está dizendo aqui, olha, assim vocês se tornaram modelo para os crentes da Macedônia e Acádia. Preste atenção nisso daqui. Paulo não está dizendo para ele, eu sou o modelo que eles estão seguindo. Não. Paulo está olhando para eles e está dizendo, mesmo vocês sendo novos convertidos, mesmo vocês tendo tido pouco tempo recebendo esse ensinamento, mesmo vocês ainda aprendendo pouco, sofrendo todas as tribulações que existem, vocês têm se tornado modelo para este povo. Modelo para este povo. Mas se a gente parar para analisar, nós vivemos, irmãos, em uma geração que não tem copiado Cristo, que não tem imitado Cristo. As pessoas veem uma roupa bonita, elas imitam.
As pessoas veem um jeito de falar, elas imitam. As pessoas veem um tipo de cultura e elas querem imitar. As pessoas, em especial os mais jovens que ainda estão se formando, eles veem algum tipo de coisa que os agrada e eles querem replicar aquilo. Você vê um artista famoso na internet, você quer se vestir como aquele artista. Você vê uma pessoa influente na sociedade, você quer agir como aquela pessoa influente. Você vê como as pessoas se vestem, você almeja ser como aquelas pessoas. Há um padrão de beleza esculpido na sociedade. Há um padrão de falar, de viver, de se vestir, de andar. Mas não é isso que o Senhor nos ensina. Deus não disse que você tem que andar como o hip hopper famoso, que canta aquelas músicas que quase ninguém entende. Deus não disse que você tem que andar como um sertanejo lá do Goiás, que canta aquela música que quebranta o seu coração. Vamos andar. Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus. 1 Coríntios 11:1. Sejam meus imitadores, porque como eu também sou imitador de Cristo. Não tem problema você gostar daquela bota igual o irmão que canta. Não tem problema você gostar daquele tênis legal que o cantor usa. O problema é quando você replica a atitude de quem está no mundo. O problema não é a cor dos sapatos que nós usamos. O problema é quando nós não replicamos o que Cristo nos ensinou. Esses irmãos poderiam até andar segundo a moda greco-romana daquele tempo, mas as atitudes deles refletiam Cristo todo o tempo, toda hora, em todo lugar. Olha para cá o que ele está dizendo. Vocês se tornaram modelos. Queridos, entendam isso daqui. Uma conversão, quando ela é verdadeira, ela tem que ter frutos verdadeiros. Uma conversão, quando ela é de verdade, ela precisa apresentar frutos verdadeiros. E isso não depende, os irmãos de Tessalônica estão nos mostrando que isso não depende por tempo de igreja, por banco, quanto tempo você está sentado aí. Isso não depende se seu pai é pastor, se seu tio é diácono, se seu irmão é obreiro. Isso depende, irmãos, de quanto você tem imitado a atitude que Cristo quer que você tenha na sua vida. É isso que fala. É isso que faz. Vocês são meus imitadores mesmo diante de muitos sofrimentos. Tem uma frase que eu gosto muito de um pregador antigo e famoso, Jonathan Edwards, que ele diz assim: a alegria espiritual não depende das circunstâncias externas, mas é o fruto do Espírito em meio à adversidade que vivemos. Que ele está dizendo assim, olha, não importa o nível espiritual, mas é o fruto que eu estou apresentando diante da adversidade. Eu acho que quando Paulo está olhando para eles aqui, o intuito que Paulo está querendo não é apenas formar. Quando o apóstolo Paulo inicia aquelas viagens, irmãos, missionárias, a ideia do apóstolo Paulo não é apenas levar Cristo para aquelas pessoas. Este é o principal. A salvação é o ponto alto da nossa vida. Esse é o maior milagre que Deus tem para nós. É quando nós somos salvos, é quando nós somos redimidos dos pecados que temos através do sacrifício de Cristo. Mas a prova bíblica é que Paulo se preocupava tanto com eles que ele não ia apenas lá e abrir a igreja. Ele mandava discípulos, ele voltava lá, ele escrevia cartas, escrevia epístolas para que Cristo verdadeiramente fosse formado neles. Então, a ideia que Paulo está trazendo para eles, olha, vocês alcançaram esse modelo, vem de um original de molde. Está dizendo assim, olha, vocês formaram algo aqui. Vocês agora têm uma estrutura, vocês têm uma base, vocês têm um significado, um exemplo a ser seguido. Para analisar, eles foram tão impactados em tão pouco tempo com o apóstolo Paulo,
que eles construíram nele uma fé tão verdadeira, irmãos, que as pessoas lá fora puderam ver isso neles. Eu acho que isso é o ponto algo que nós precisamos entender aqui nessa igreja. Por que é que nós queremos ser igreja? Por que é que nós queremos o cristianismo aqui? Como é que nós vamos alcançar as pessoas que estão lá fora? Como é que esses irmãos, sem saber falar, sem ter pessoas eloquentes na sua igreja, sem ter pregadores avivados, conseguiram impactar a região que eles viviam, a região da Acaia, apenas com o seu testemunho? A ideia que eu quero que vocês entendam é que é através não apenas das palavras que falamos, mas da forma como nós vivemos, que o Senhor vai gerar vida nessas pessoas que estão lá fora. Eu não sei vocês, mas eu não quero que as pessoas lá fora olhem para essa igreja e vejam nada menos do que Cristo formado em nossas vidas. Eu não sei vocês, mas eu quero muito que as pessoas lá fora olhem para essa igreja aqui e digam: irmãos, lá tem uma geração de jovens que tem impactado na escola. Ei, lá tem uma geração de jovens que quando eles saem à noite não é para fazer baderna, para ficar correndo de carro. É para mostrar Cristo para esse mundo. Eu não sei o que é que vocês querem que as pessoas vejam nessa igreja, mas eu quero que eles olhem para a gente e vejam e olhem assim: rapaz, lá tem uns casais que o casamento deles, eu vou ter que falar aqui, viu? O casamento deles reflete Cristo em nossas vidas. Irmãos, eu não sei o que é que vocês querem que as pessoas olhem para nós e pensem, se somos modelos ou não, mas eu gostaria muito que eles olhassem para a gente aqui e vissem homens e mulheres cheios do Espírito Santo, ardendo em fogo do Espírito para entregar a mensagem de Deus. Mas nós precisamos que Cristo seja formado em nossas vidas. Nós precisamos que as pessoas enxerguem isso em nossas vidas. Nós precisamos que as pessoas olhem e vejam algo diferente. Não é a moda do momento. Não é a dancinha do momento. É um cristianismo puro e verdadeiro em nossas vidas. Tornaram-se modelo, mesmo sendo novos convertidos. Pastor, como é que a gente alcança isso? Como é que esses irmãos alcançaram isso? Vocês se converteram deixando os ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. Há 2000 anos atrás, o Senhor pedia renúncia. 2000 anos depois, o Senhor continua pedindo renúncia. Tem um texto que eu amo muito que diz lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23. Jesus explana para os seus discípulos, firme, e diz: olha, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Preste atenção no que Jesus está dizendo. É se alguém quiser vir. Ele não está dizendo: você é obrigado a pegar a sua cruz e me seguir. É se você quiser me seguir. Porque ele não quer ninguém por obrigação. Por obrigação, irmão, vocês vivem lá fora, em outro reino. Mas aqui é por escolha, é por amor. Mas no momento que você decide seguir a Jesus, que você disser: Senhor, eu quero, é por escolha, por amor. No momento em que decidirem seguir a Jesus, tem sim que renunciar. Você tem o direito de rejeitar. Pastor, tem o direito, porque é se você quiser. Você tem o direito de fugir, de ficar dormindo lá na sua casa na hora do culto. Você tem o direito de não atender o telefonema.
Você tem o direito de ignorar a mensagem mandada. Você tem total direito de não ir para o discipulado, de não vir para a escola bíblica. Você tem total direito de negar tudo o que você quiser. Mas se você escolher esse amor, se você escolher essa cruz, que é pesado, eu não vou mentir para você, porque o cristianismo que não tem renúncia é mentiroso. O cristianismo que não carrega dores não existe. Um cristianismo que não muda a pessoa nunca aconteceu. Mas uma vez que você aceitar, uma vez que você decidir, por escolha e por amor, porque Deus não quer, escute isso aqui, Deus não quer escravos que o seguem por obrigação. Deus quer discípulos, filhos. Se alguém quiser vir, lembra disso daqui, é após mim. Após mim. Primeiro ele. Primeiro ele. Primeiro ele. Primeiro ele. Primeiro ele. Primeiro não é o mundo. Primeiro não é o dinheiro. Primeiro não é a bênção. É ele, é ele, é ele, ele, ele. O problema, irmãos, é que nós estamos amarrados demais nas coisas passadas. Tem gente que saiu do Egito, mas o Egito nunca saiu dele. Tem gente que foi liberto do Egito, mas está com saudade da cebola de lá. Tem gente que está no deserto recebendo maná todo santo dia, mas está lembrando lá dos pepinos do Egito. Só que não é o que o Senhor quer para as nossas vidas. Isaías 43, 18 e 19, o Senhor diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas. Oh, aleluia! Nem pensem nas coisas antigas. Levante as suas mãos. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Vocês não estão percebendo? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. O Senhor tem coisas novas para a sua vida. O Senhor tem um tempo novo para você. Você não será mais qualquer um, vai ser modelo, filho. Modelo de intimidade, modelo de presença, modelo de renúncia, modelo de busca. Vão olhar para ti e não vão mais dizer: lá vai aquele lá que um dia foi desenganado. Lá vai um homem e uma mulher de Deus. Um homem e uma mulher de Deus. Amados, para concluir, a nossa fé, ela não deve e ela não pode estar firmada em coisas terrenas. O que alicerçava esses irmãos era uma promessa tão grande, que o apóstolo Paulo testifica neles. Vocês, deixando os ídolos, se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Escute isso aqui. Porque se essa palavra não te alegrar, nada mais te alegra, filho. Para guardar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A fé dos Tessalonicenses não estava no ouro de César, nem nas promessas de falsos deuses daquele tempo. A fé dos Tessalonicenses estava firmada na vinda de Jesus Cristo, a qual ia livrar eles da ira vindoura. Parece que isso saiu dos nossos púlpitos. Parece que as pessoas esqueceram que tem uma promessa maior. Não ensinam mais os filhos que Jesus está voltando. Não acreditam mais que Jesus está voltando. Está demorando tanto. Será que vem mesmo? Não é para esse tempo. E será como nos dias de Noé. E ele virá. Queridos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Ele não quer menos do que uma igreja como essa.
Se no início ele veio como um momento para a redenção, agora ele virá para a glorificação. O próprio apóstolo Paulo fala, para concluir, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16 e 17. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, próprio Senhor descerá dos céus. Tem alguém que crê nisso aqui? E os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Eu vou ter que repetir isso daqui. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Escute isso aqui, meu filho, para alegrar o seu coração. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens. Oh, aleluia! E todo olho verá, até mesmo aquele que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Assim será. Assim será. Oh, aleluia. Fica de pé, igreja. Deixa essa promessa queimar no teu coração. Deixa essa promessa que Jesus está voltando queimar no teu coração. É para quem crê, meu filho. É para quem tem fé nisso. O Senhor há de nos levar. O Senhor está voltando e Ele vem como nuvens. Ele vem, todo olho verá. Oh, Senhor, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos porque a nossa fé é tão fraca, Senhor. Perdoa-nos por não conseguir, Pai, viver como esse modelo que o Senhor deseja. Mas que esse povo, Pai, em tão pouco tempo, conseguiu, meu Deus, se tornar um modelo, Pai. Um modelo, meu Deus, para que os que estavam fora vissem, Pai, um Cristo verdadeiro na vida deles, Pai. Faz nas nossas vidas, Senhor. Faz nas nossas vidas nesse momento, Pai. Senhor, afasta de nós esses ídolos, Deus. Afasta de nós o que não te agrada, Senhor. Afasta de nós, meu Deus, o que não vem de ti. Tira, Pai, de nossas vidas, meu Deus, o que tem atrapalhado o teu mover. Tira, meu Deus, dos nossos corações, Pai, esse amor pelas coisas mundanas, meu Deus. E forma dentro de nós, Pai, algo maior e melhor vindo da tua parte, Senhor. Porque eu sei, Pai, levante as suas mãos. Eu sei que o Senhor está voltando. E com o Senhor trará recompensa, Pai, para aqueles que o amam. Ore, meu irmão, ore nesse momento, Pai. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Levante as suas mãos, adore o Senhor. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor
dono dos meus dias. Escute isso aqui, o Senhor está falando ao meu coração. Que tem irmãos que têm sido modelo, que apesar dos muitos sofrimentos, tem sido referência na vida dos que estão lá fora. E é para você, meu irmão, que o Senhor está renovando as suas forças nesse momento. É para você, meu irmão, que Deus está falando nessa manhã. Ele virá e com Ele virá a recompensa. Receba renovo nessa manhã. Receba de Deus nessa manhã, da bênção dEle, da unção dEle na sua vida, no nome de Jesus.